Cumprimento a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Segunda Crônica 7,14. Eu preparei um versículo, eu estou preparando um versículo todos os dias. Quando eu chego aqui, o Espírito Santo muda o versículo. E hoje, 3 pregações que eu assisti, 3 mensagens que eu assisti, tudo tinha sobre essa palavra. E hoje Deus me falou sobre essa palavra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter em seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Hoje eu vim, mas meu esposo limpar aqui a igreja, porque ele sempre vem sozinho. E hoje eu vim com ele. E aí eu fui lavando aí fora, lavando os banheiros, lavando aí fora, conversando com Deus. Falei, Senhor, por que eu preparo uma mensagem quando eu chego aqui, tem alguma coisa sobre família, sobre filhos, e sempre o que vem para mim falar é sobre isso, sobre a família, sobre filhos, sobre netos, e é o que mais fala. E eu falei, por que, Senhor, o Senhor me usa tanto sobre a família? Aí eu sempre penso, porque eu sempre fui muito família. Eu criei meus 3 filhos sozinha, né? E então eu falo assim que Deus sempre me ajudou, sempre me apoiou. Eu falei, quando eu fiquei divorciado, eu tinha uma com 5 anos, outra com 4 e o Gabriel com 2 anos. Então eu fiquei sozinha para trabalhar, para cuidar deles, e eu sempre fui aquela mãe que não gostava que ninguém cuidava. Eu achava que era eu que tinha que cuidar. Então eu cuidava sempre. Aí eu falei, será por isso que Deus me usa tanto nisso? E conversei ali. E quando eu cheguei aqui na porta da igreja, quando eu tinha vindo falar que eu cheguei na porta da igreja aqui, eu senti um sorriso, assim, que eu falei, foi Jesus que sorriu para mim daquele jeito. Então não tinha como. E eu senti aquele arrepio assim, e aquela alegria me deu uma felicidade. Eu senti aquele sorriso, como se eu tivesse assim, sorrindo claro, né? E aquele sorriso. E aí fiquei, ainda falei pro meu esposo, falei assim, Jesus sorriu para mim. Eu estava conversando com ele, ele sorriu para mim. Aí ele falou, aleluia. E aí ele estava tomando aqui dentro, e eu terminei de falar fora e a gente foi embora. Saí para ir embora. Quando a gente chegando perto de Dracena, tinha um carro parado, uma mulher e um homem do lado de fora do carro. E essa mulher estava passando mal. E a gente passando direto. Mas quando a gente chegou lá na frente, aí eu falei, meu esposo falou assim, vamos voltar? Ele falou que a mulher estava passando mal, eu falei, vamos voltar? Aí ele falou assim, vamos voltar, vamos orando. Eu falei, vamos voltar. Aí nós viramos o carro, ele virou o carro e a gente voltando. Quando a gente voltando, chegando, parando o carro do outro lado, aí meu esposo perguntou, está tudo bem, irmão? Aí o rapaz falou assim, está tudo bem sim. Aí eu falei, aí ele tornou a perguntar, está tudo bem? Ele falou, está tudo bem. Aí eu falei, vocês não estão precisando de uma oração? Aí ele pegou e falou assim, nós estamos no evangelho. O rapaz falou. E eu percebi que a mulher não estava bem, né? Sentada no carro e ele em pé na porta. E aí eu peguei e falei para o marido, vamos lá. Já desci do carro e fui, atravessei a rua, cheguei do outro lado. Quando eu cheguei do outro lado, quando eu fui chegando perto da porta do carro dela, começou a me dar arrepio. Fui arrepiando assim. E ela pegou e falou assim, eu não sei o que aconteceu comigo. A gente estava vindo e de repente ela disse que uma coisa tipo tampou a garganta dela e ela começou a me sentir mal. E na hora que ela falou que ela começou a sentir mal, na hora eu senti, foi uma crise de ansiedade que deu nela. E eu coloquei a mão nela e comecei a parar. Nisso meu esposo voltou no carro, falou, vou pegar o ônibus de dia. Eu fiquei ali, clamando sobre ela, falando e orando por ela. E coloquei a mão no peito dela e eu percebi que ela estava tão nervosa, tão estressada. E eu falei, está tudo bem, e eu orando e falando para ela, está tudo bem. E ela chorava muito. E quando eu estava orando, aí meu esposo chegou e ungiu ela também. E aí ele começou a orar também, aí eu percebi que ela começou a se acalmando. Ela começou a se acalmando, mas o Espírito Santo mostrava para mim duas meninas, 2 crianças dentro do carro. E eu falava assim, eu pergunto para ela sobre 2 filhos, né? Mas eu não olhei dentro do carro, que ela estava sentada na porta assim, eu fiquei ali. Aí
ela pediu para me dar um abraço nela, daí ela levantou e me abraçou, e ela me abraçou muito forte. E ela me abraçou e ela falou para mim assim: tem 2 filhos meus atrás aqui no carro. Aí na hora eu falei assim, não, aí ela falou assim, vem conhecer ela, vem conhecer. Aí ela falou Samuel primeiro e a Rebeca. Aí a hora que eu abracei o menino assim, o Espírito Santo falou assim, esse é um profeta de Deus. Aí eu falei assim, esse menino é um profeta de Deus. Aí ela falou assim, é verdade, deve ter uns 12, 13 anos mais ou menos assim. E a menina saiu assim do carro, assim, me abraçou. E aí meu esposo falou, que menina bonita, né? E a gente ficou conversando e ela parava e ela voltava a me abraçar de novo. Ela me abraçava e começou a agradecer e chorava muito. E ela falou assim, me abraçou tanto, me falou assim, nossa, você tem um coração tão grande, você é uma pessoa maravilhosa. Ela falou assim, você é uma pessoa maravilhosa. E começou falando assim, me elogiando, né? E abraçava comigo, me elogiando, falando de mim. O senhor falou assim, você deve ser uma mulher muito família. Aí eu entendi que o que Deus manda eu falar sobre a família, né, eu entendi ali que ela chamou os filhos dela para vir se apresentar para a gente, né? E eu conversei muito com ela, e ela chorou, e eu falei para a esposa, pega o nome deles, e ela perguntou, qual é o seu nome? E eu falei, ela perguntou para perguntar. Aí eu falei, a gente estava em Ouro Verde, lavando a igreja, nessa igreja no de Ouro Verde. Aí eu falei, nós somos pastores lá na igreja. Aí ela pegou e voltou, me abraçou. Ela falou, sabe aquele abraço assim, tão aconchegante que ela. E ela me beijava e me abraçava, né? Muito. E aí a gente falou, e ela, eu e meu esposo marcou o nome do marido dela, e o nome dela, eles moram em Valparaíso, eles moram. E aí ela disse que na hora que ia vir, e na hora que terminamos de orar tudo para ela, eu senti que aquilo que Deus estava mostrando para ela parar ali, era um livramento de um acidente que teria para eles, né? Eles iriam encontrar na frente, ia ter um acidente. E na hora que eu falei para ela, eu falei, Deus está dando um livramento de acidente para vocês. E ela pegou e falou assim, meu Deus do céu, mas sabe uma pessoa? Eu não sei como que é, o que é, só que eu sei que eles são uma pessoa muito bem de vida. Muito bem de vida mesmo, pelo jeito deles, pelo carro deles, tudo. E aí a gente terminamos de orar e saímos.